Boa noite, graça e paz. É realmente uma honra, um privilégio poder estar aqui nesta igreja quarta presbiteriana de Garanhuns. Obrigado, querido pastor Edson, pela confiança de nos dar o púlpito para trazermos uma palavra do Senhor. Me sinto muito honrado e que realmente o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Bom, meu nome é um pouco difícil, né, de falar, Gil Semar, né? Mas fiquem... Alô, som? Estão me ouvindo? Som? Pronto, voltou. Como eu estava dizendo, né, apenas por uma brincadeira, o nome Gil Semar, eu tive que fazer um processo de cura interior, mas é brincadeira. E quando eu sou mineiro, né, estou há 33 anos em São Paulo, e quando eu cheguei em São Paulo, pastor Edson, resolveram falar Gil, ficava mais fácil, né? Então fiquei conhecido, depois da ordenação ministerial ao pastorado, pastor Gil. Assim que tem sido um privilégio caminhar nos campos do Senhor. Sou casado com Vanessa Donatelli há 24 anos, que tem sido uma bênção. Tenho 2 filhos, Daniel e Larissa. Daniel de 17 anos, Larissa com 12 anos, todos 2 muito envolvidos na casa do Senhor, em servir a Deus. E a minha trajetória, de forma um pouco mais resumida, eu fiquei por 17 anos no ministério chamado Canção, em São Paulo. Talvez alguns jovens, né, já ouviram falar daquele ministro de louvor, Marcos Witt. E nós cuidamos de uma escola na formação de ministros de louvor. E tivemos o privilégio de formarmos 30 gerações, né, em São Paulo, muitos semestres, às vezes com mais de 60 denominações, né, se preparando, capacitando para poder servir ao Senhor, aprendendo a música, aprendendo realmente os princípios da palavra de Deus e também dentro de uma perspectiva ministerial. A gente trabalhava sempre muito forte a formação de caráter, né, de serem pessoas íntegras ao ministério. 2013 começamos também o projeto da Canção Produções, na distribuição de músicas, né, internacionais cristãs, com o ministério da Hilson, né, Kerry Job, Chris Tomlin, Toby Mac, por aí, mais alguns outros cantores. Em 2015, tivemos o privilégio de entrar na área do cinema cristão, né, e tive a oportunidade de distribuir alguns filmes, que foram filmes chaves, né, para que hoje no nosso cinema, diferente de muitos anos atrás de um paradigma, não tínhamos bons filmes. E eu não sei quantos se lembram aqui daquele filme Quarto de Guerra. Chegou até Garanhuns aqui? Eu tive o privilégio de trazer esse filme, né, pela Canção, distribuir no Brasil. Foi uma grande bênção. Foram resultados incríveis, milagres que Deus realmente realizou. Depois também tivemos outros filmes como Mais que Vencedores, Ressurreição, Milagres no Paraíso. Estamos trabalhando com The Chosen também, ajudando na divulgação, tem sido uma perspectiva muito interessante. Eu não sei quantos de vocês conhecem, né, esse projeto pelo aplicativo, e tem uma notícia muito boa para vocês, que agora, dia 18 de março, vai ser lançado a 4ª temporada do The Chosen, né? E a notícia boa, pastor Edson, é que nós vamos ter alguns atores do filme e Jesus está vindo para o Brasil, né? E aí eu aproveitei para dar um upgrade no casamento, porque a minha esposa faz aniversário dia 18 de março. Falei, amor, te amo tanto que estou trazendo Jesus para o seu aniversário. E vamos então ter essa oportunidade que Jesus possa dar um abraço nela, né? Queridos, em 2019, aí por algumas mudanças, né, de ter terminado o CD e o DVD, porque as coisas vão, a tecnologia crescendo, os tempos vão mudando, e nesta época eu recebi esse convite, então, do nosso querido amigo, Coronel Alexandre Marcondes Terra, um coronel da Polícia Militar, muito respeitado em São Paulo, para estar assumindo a gestão da Associação dos PMs de Cristo.
uma associação que foi criada com o objetivo de dar uma assistência espiritual às forças de segurança, de forma mais específica aos militares do Estado de São Paulo. Estamos completando esse ano, pela graça e misericórdia do Senhor, 32 anos de ministério. E houve um avanço muito grande na polícia, quebra de paradigmas, né? E essa é uma das razões da gente estar aqui em Garanhuns, através de uma querida pastora que nós conhecemos na sala de oração desta cidade, pastora Lindaci, e ela foi para São Paulo ano passado, nos conhecemos, e ela ficou tão admirada, porque nos acompanhou em algumas visitas ao Comando Geral, e viu a abertura, né, e a credibilidade que os militares têm dado a esse ministério chamado de capelania. E pelo conhecimento que nós temos a nível Brasil, de muitas igrejas, muitos ministérios, muitas denominações, que graças a Deus temos tido um bom nome para estar em todos esses ministérios, o nosso propósito é de motivar as igrejas que possam investir neste ministério de capelania. Porque dentro deste ministério há uma visão também, né, de missões urbanas, por que não? Eu tenho feito esse trabalho, nós desenvolvemos no projeto uma Bíblia personalizada para os militares de São Paulo, e tenho dado até a ideia para que isso possa acontecer também em Pernambuco, porque o policial sempre se identifica, né, com a logo ali da sua corporação, e nós temos 70 páginas com conteúdo específico para as forças de segurança. Então, é um projeto que a gente chega para a igreja, desafia a igreja a se organizar no ministério de capelania, e em São Paulo estamos mapeando, né, geograficamente, a cada endereço, quantas companhias de polícia, quantos batalhões, né, no caso também bombeiros, para que a gente ofereça à igreja a oportunidade de cuidar pelo menos de um. E o que esse ministério de capelania faz? Ele entra até o batalhão, naquele momento da preleção, porque se trabalha em turnos, né? Em São Paulo se trabalha 12 horas, descansa 36. Aqui eu já fiquei sabendo que seria 24 horas de trabalho e descansa 72, não é isso? Então, cada corporação com as suas regras, mas no momento da passagem de comando, então nós entramos como capelão, temos a nossa farda, os nossos uniformes, e nos é dado pelo comandante a oportunidade de fazermos uma leitura bíblica, algo bem rápido, uma reflexão e o principal, uma oração para aquela tropa que está saindo para defender a minha e a sua família, a nossa sociedade. E uma profissão das únicas que juram com a própria vida, se necessário for, entregar. Eu costumo dizer que enquanto nós corremos do problema, as nossas forças de segurança correm para o problema. Enquanto nós corremos do fogo, os nossos queridos bombeiros correm para o fogo. E são pessoas que têm muitas histórias, verdadeiros heróis. Uma pena que a mídia sempre menospreza, mas a Igreja do Senhor Jesus precisa reconhecer isto e entender a urgência de abraçarmos as nossas forças de segurança. Há tanta necessidade, queridos, teria tantos testemunhos para dar, espero que uma próxima oportunidade podemos compartilhar um pouco mais. Então, resumidamente, chegamos na sexta-feira aqui em Garanhuns com esta missão de um apoio da Associação PMs de Cristo. Nos reunimos com o conselho de pastor desta cidade, que nos receberam carinhosamente, muito bem. Tivemos uma presença maçante dos nossos militares, né, da Polícia Federal, do Exército e tantas outras corporações, com seus comandantes lá presentes. Já temos informações que eles foram extremamente tocados por este trabalho, estão dispostos a cooperar. Eu fiquei impressionado com o comandante aqui de Caruaru, eu não vou lembrar os nomes, porque a gente conhece tanta gente, mas eu fiquei muito admirado quando eu terminei de ministrar, ele subiu até o púlpito e falou: pastor, o meu comando está à disposição, eu assino o que precisar para que esse trabalho aconteça na minha tropa e possa abençoar as pessoas. E agora eu venho
aqui a Igreja Presbiteriana, Quarta Presbiteriana de Garanhuns, desafiá-los neste projeto. Nós vamos estar em contato com o Conselho de Pastores. A nossa ideia é oferecer o que temos conquistado ao longo de 32 anos, cursos de capacitação, para que os irmãos que se interessarem a ser os futuros capelães de Garanhuns pelas forças de segurança, possam então estar preparados para adentrar aos batalhões, às companhias, e neste momento levar a palavra de Deus, levar uma oração, algo que marca tanto a vida desses policiais. O começo sempre é bem desafiador, porque a polícia geralmente, ela, pela sua profissão, ela está sempre ali de olho nas coisas que estão acontecendo, então não há uma confiança, um contato de confiança de imediato, mas com o tempo de relacionamento a gente consegue conquistar, e isso é muito lindo, porque imagina as companhias aqui de Garanhuns, vindo para as igrejas num momento que eles precisam de um apoio, às vezes até reuniões que eles precisam, de um bom espaço. Eu vejo em São Paulo muitas igrejas oferecendo um café da manhã, um acolhimento, o dia da mulher, cuidando das policiais. Ano passado nós tivemos um evento com 150 policiais femininas que foram abraçadas pelos PMs de Cristo. Foi algo tão lindo. Semeamos a palavra de Deus, tivemos um momento tão ímpar, houve tantas pessoas ali emocionadas por esse trabalho. Então nós damos essa assistência espiritual, e a gente trabalha também naqueles momentos mais desafiadores, que é fazer os funerais. E aí nós temos números preocupantes que a igreja precisa tomar conhecimento, porque não é divulgado. Só no ano passado, queridos, foi o recorde mais triste que aconteceu em São Paulo. 37 policiais se suicidaram. E eu disse 37, mais do dobro que caíram em combate. Como igreja, como missionários, como não percebermos isto? Como não cuidarmos destas vidas? Onde está a verdadeira igreja na palavra de Deus? Cuidar das viúvas, ir aos presídios e cuidar dos órfãos. Então precisamos rever alguns pontos na igreja para cooperarmos com esta grande obra, que eu já percebi logo aqui nesta quarta igreja, o coração e o carinho de vocês para com missões. E vamos fazer missões urbanas, vamos ganhar esses policiais, como o apóstolo Paulo disse, sendo cartas vivas para estes policiais, e dizer que a Quarta Presbiteriana de Garanhuns está de braços abertos para poder acolher as forças de segurança. Esse é o nosso trabalho. Muito bem, o tempo passa rápido, espero que eu tenha conseguido nessa introdução explicar o motivo, a razão de estarmos aqui, e aproveitei a oportunidade para estar ministrando em algumas igrejas, e me senti muito honrado quando esta igreja se prontificou também em nos receber. Nós manteremos contato com o Conselho de Pastor, que facilitará para poder articular com todas as demais igrejas, e estaremos à disposição à medida que os irmãos caminharem para poder dar este suporte. Muito bem, eu não sei se a mídia conseguiu? Então, se vocês puderem, eu queria, se conseguisse apagar um pouquinho as luzes da frente, talvez, não sei se for possível, talvez fique mais fácil para a leitura. Isso, muito obrigado. Pode ir dando um toque aos poucos, tem um pouquinho de efeito. Não saiu um texto no primeiro quadro? Aí não tem um texto, ok. Não tem problema, volte um pouquinho só. Isso. Eu fiz uma reflexão aí, aliás, eu encontrei esse texto de uma forma muito interessante naquele livro O Monge e o Executivo. Eu vou apenas fazer uma introdução na nossa mensagem e já adentramos ao texto base da nossa mensagem. Mas eu queria que, para sair talvez daquele processo automático, você pensasse um pouquinho comigo. Eu tinha trazido uma frase, talvez não conseguiu ali captar, mas enfim,
James Hunter fala algo muito importante sobre mudança de mentalidade. E ele escreve essa frase incrível em seu livro, O Monge Executivo. As mudanças nos desinstalam, nos tira da nossa zona de conforto e nos dá força para fazer as coisas de modo diferente, o que é muito difícil. Quando as nossas ideias são desafiadas, nós somos forçados a repensar a nossa posição, e isto é sempre um incômodo. E é por isto que, ao invés de refletirmos sobre os nossos comportamentos e enfrentarmos a árdua tarefa de quebrar os nossos paradigmas, muitos de nós se contentam em permanecer para sempre paralisados em seus pequenos trilhos. Queria desenvolver essa linha de raciocínio com você, a saber o quanto você está disposto a uma mudança de mentalidade. Mas, pastor Gil, por que essa necessidade? Porque é bíblico. O apóstolo Paulo diz com muita propriedade: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável ao Senhor, porque este é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Há um esforço, há um passo que só eu e você podemos dar em relação a isto. A disponibilidade. Acabamos de cantar aqui: dar-me um coração disposto a. E aí, quando nós cantamos, qual a relação entre a prática? Estamos mesmo vivendo isto? É importante pensarmos. E aí sim, o próximo slide, eu queria fazer 3 perguntas a você nesta noite. Na sua jornada e caminhada cristã, onde você está? Onde você quer chegar e qual é o caminho que você está trilhando para alcançar esse objetivo? Isso é muito importante, esta reflexão, porque muitas vezes a gente se acostuma em deixar as coisas acontecerem, mas quando a gente olha para dentro da Bíblia, quando a gente começa a discernir o propósito e o chamado, a gente percebe que há algo da nossa parte que precisa ser planejado. Provérbios 16, versículo 1. A natureza humana é fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quais são os planos que eu e você temos apresentado a Deus para que Ele possa abençoar? Pastor, nós estamos orando. Sim, mas qual o plano? O plano vem da natureza humana. Por que vocês estão num templo tão lindo, tão aconchegante? Porque alguém planejou, alguém colocou isso diante do Senhor, alguém se esforçou por isto, e vocês abraçaram a ideia, e olha que coisa linda, deste templo. Então, desta mesma forma, a gente precisa entender que a única maneira de nós sairmos de onde estamos e irmos para um outro lugar, é quando eu e você temos visão. Vamos ao próximo slide. Visão é uma coisa muito relevante nas nossas vidas. Eu encontrei, dentre todas as frases explicando visão, essa do Dr. John Maxwell. É uma imagem mental clara de um amanhã melhor dada por Deus, que leva uma pessoa a acreditar que este amanhã não só pode, mas que ele deve ser realizado. Qual é a visão que você tem da sua própria vida? Onde você pretende chegar como cristão, como pessoa que recebeu uma mensagem tão linda do nosso Senhor Jesus Cristo? E como cada um de nós, vamos agora entrar no texto da palavra de Deus, temos uma carreira, temos uma corrida que está proposta pelo próprio Deus. Onde está a minha e a sua visão sobre isto? Visão é algo importante nas nossas vidas, que traz norte, traz direção, e não permite que a gente mude o curso durante a caminhada, mas para que a gente sempre corrija, e estaremos então na mesma direção, no mesmo propósito, para aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Tivemos o privilégio de receber o Dr. John Maxwell no Brasil em 2008, no projeto chamado 1 Milhão de Líderes.
Saímos por 10 capitais do Brasil, treinamos pastores, líderes. Mas no final, querido, preciso confessar algo no meu coração, pastor Edson. Que triste, não conseguimos chegar ao fim do treinamento. Fomos até a 4ª etapa, faltaram 2, porque não houve mais interesse. E um curso excelente para o desenvolvimento de líderes, totalmente bíblico, com a capacidade de desenvolver, treinar pessoas, porque eu e você temos este chamado. Então nós precisamos ter uma visão clara deste chamado para as nossas vidas, para podermos responder a essas perguntas: onde estamos em relação aos nossos sonhos, às visões que Deus tem dado? A gente se prepara tanto para uma faculdade, para uma escola, exercemos uma pressão muito forte sobre os filhos, e eu não estou criticando, eu creio que isso precisa acontecer, mas qual é o nosso esforço como pais, de incentivar e motivar os nossos filhos para uma carreira cristã, para uma corrida cristã, para poder servir ao Senhor, para ir aos campos missionários, para servir a este Deus? E o mais grave é que quando nestes estudos que a gente tanto planeja, os dados estatísticos mostram que aqueles que sobrevivem até a faculdade, hoje, pasmem, de cada 10 cristãos que entram na faculdade, 8 se perde. O que está acontecendo, igreja querida do Senhor? Precisamos de mudança de mentalidade. Fomos chamados para impactar, fomos chamados para evangelizar, vamos pensar sobre isto. Agora sim, vamos ao texto básico. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3. Talvez a minha versão seja um pouco diferente, mas o texto tem muita semelhança. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corremos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. No próximo slide tem um complemento muito importante, porque em toda a Bíblia Sagrada, olha que coisa interessante, só temos 3 textos bíblicos que falam sobre corrida, que falam sobre carreira. O segundo está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 7, e o terceiro está em Atos, capítulo 20 e 24, que o apóstolo Paulo também diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, ou seja, a minha corrida, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que maturidade, onde chegou o nosso querido apóstolo Paulo, em olhar para esta vida e não ter mais nada que preenchesse o seu coração, senão o desejo de que a carreira que lhe foi proposta fosse alcançada, para pregar o evangelho e esta graça que acabamos de cantar. Qual é a sua e a minha relação para esta corrida que está sendo proposta pelo nosso próprio Deus? Eu quero te dar alguns exemplos para motivar. Eu tenho estado muito preocupado, pastor Edson, com as nossas redes sociais deste presente século. Tenho tido a impressão
que nós estamos perdendo boas referências na nossa vida cristã. E eu não sou contra os famosos YouTubers, desde que tenham um compromisso com Deus, esteja colocando bons conteúdos, que é o que está difícil. Parece mesmo que a intenção é uma boa visibilidade, não se importando com a disciplina da palavra de Deus, porque quando nós pensamos em corrida, logo nós pensamos em regras. Em São Paulo todos conhecem que no final de cada ano, em dezembro, aquela famosa corrida São Silvestre, mas não dá para correr essa corrida de qualquer forma. Há regras, há inscrições, há critérios, e se você não passar por todos eles, você não leva a medalha, se você for o vencedor daquela grande corrida. E eu quero te dizer categoricamente que na corrida que nós recebemos da parte do Senhor, há critérios também, há regras que eu e você precisamos nos adequar para que não seja uma corrida e uma carreira inválida, porque a palavra do Senhor diz que quando chegarmos ao fim, todo joelho se dobrará perante o Senhor Jesus Cristo e nós prestaremos conta, será analisado a carreira, será analisado a corrida, e onde é que nós estamos? Talvez uns buscando até alguns atalhos, isto não é permitido. Então eu quero te dar alguns exemplos de homens que realmente fizeram uma boa corrida, tiveram uma boa carreira na sua vida, no seu tempo de existência, e até hoje esses exemplos têm nos deixado um legado na história cristã. E eu espero que esta noite seja uma noite de decisão, para que você também tome na sua vida para uma mudança transcendental, para que você saia deste lugar motivado a ser uma pessoa melhor, a ser alguém que contribua com este evangelho, com a expansão do reino de Deus, neste chamado, ou de ir, ou de contribuir, ou pelo menos de estar em intercessão, estar orando por vidas e transformação. Como isto é importante! Quando nós entendemos o nosso chamado, quando percebemos que Deus está propondo uma carreira, isto tem um impacto na vida das pessoas. Quando eu comecei o trabalho de capelania, foi um desafio, porque o Coronel Terra, um grande amigo, queria que eu fosse para uma companhia de um amigo dele. Eu disse: não, coronel, eu quero ir para um lugar que ninguém saiba quem eu sou. Eu quero começar algo do zero, eu quero entender como funciona esse relacionamento com as polícias. E claro que no começo foi difícil, e eu levei nada mais, nada menos do que 6 meses para começar a ter uma confiança. Eu entrava, tinha 12 policiais, e quando o comandante dava a oportunidade, que eu chegava à frente, com licença, eu vou me exemplificar, tinha 12 policiais, olhando para o chão, e de vez em quando para a janela. Para quem sempre esteve nos púlpitos, rodou todo o Brasil, foi uma tarefa difícil, mas eu estava buscando isto, eu precisava entender esta realidade. Mas depois de 4 meses, e eu comecei a me preparar melhor, e eu comecei a orar mais, para a glória do Senhor, eu levei um tema com um exemplo que chamava a atenção desses policiais, porque eu contei uma história verídica na época do faroeste, de um jovem que foi enforcado por uma atitude, um crime que ele cometeu, e no final eu falei sobre graça e perdão, e para a glória do Senhor, quando eu fiz a oração, depois de 4 meses, pastor Edson, eu tinha 12 homens levantados com as mãos estendidas e recebendo aquela oração. Outro dia eu cheguei, estava sem meu carro, minha esposa apenas me deixou e ela precisava seguir num compromisso com os meus filhos. E quando eu fui saindo, peguei o celular e fui chamar um Uber, e o comandante percebeu e falou: capelão, está fazendo uma ligação? Eu falei: sim, só buscando um Uber aqui, comandante. Por quê? Eu falei: não, estou sem carro hoje. Ele falou: não, a viatura vai te levar em casa. Eu falei: não se preocupa.
Fica tranquilo, capelão, você não vai lá atrás, não, nós vamos pôr você no banco. E aí eu entrei naquela viatura. Você tem noção do que tem dentro de uma viatura? Dependendo da missão que eles estão ali. Quando eu comecei a olhar algumas armas, aquele ambiente tenso, o olhar para todos os lados, porque eles saem para exatamente proteger. E o que é que nós temos nas ruas, e principalmente em São Paulo? Eu cheguei aqui, na primeira vez que eu fui no restaurante, eu fui pegar a mochila, e a pastora falou, não, Gil, pode deixar aí. Que dificuldade deixar minha mochila, o computador no carro, porque em São Paulo, quando você volta, tem 3 computadores. E aí eu fiz a pergunta, àquela policial feminina, soldado Vieira, o que tem sido esse momento com Deus para vocês aqui, na 2ª companhia do 21º Batalhão da Zona Leste de São Paulo? Ela me olhou pelo retrovisor e eu nunca mais, me perdoa a emoção, as lágrimas desceram nos olhos dela. Ela olhou pelo retrovisor, tirou uma mão do volante, falou, pastor, tem sido tudo a sua oração. E ela repetiu parte das minhas orações. Falou, pastor, quando o senhor ora, dizendo que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para proteger a viatura, porque a gente não sabe de onde vem a bala, a gente não sabe de onde vem o perigo. E o mais lindo ainda, quando o Senhor diz que nós vamos voltar vivos para casa, para abraçar os nossos filhos. Não tem preço, capelão. Por favor, não desista de nós. E eu espero que a 4ª Presbiteriana de Garanhuns comece a orar a respeito, porque nós temos muito a contribuir com estes heróis que lutam pela nossa segurança e pela nossa sociedade, enquanto eles ainda estão de pé. Porque vocês sabem os rumos que está tomando o nosso país. Eu quero citar para vocês, no próximo, o exemplo de um homem, que talvez você já tenha lido muitos livros dele, A.W. Tozer. Viveu de 1897 a 1963. Deus não se curvou à nossa precipitação agitada, nem adotou os métodos de nossa era, de qualquer super máquinas e tecnologias. É bom que aceitemos agora a dura verdade: o homem que deseja conhecer a Deus deve lhe dar tempo a Ele. E aí nós começamos a entrar nas regras, e aí nós começamos a entrar nos critérios dessa corrida que o próprio Deus está propondo. O segundo exemplo que eu quero dar a vocês, nosso querido e conhecido, creio que de muitos pastores que fizeram teologia aqui, que estudaram em seminários, Dr. Russell Philip Shedd. Tive o privilégio de estar aos pés deste homem, foi um dos meus mentores. Tive o privilégio que ele fizesse o meu casamento e apresentasse os meus filhos. Por 18 anos frequentei a sua casa. Que vida exemplar! E olha o que ele escreveu sobre o texto que a gente acabou de ler. Para todos que consideram Deus como Pai, não há ninguém que não possa ter uma carreira para correr nesta vida. Qual tem sido a sua carreira? Tem um versículo para refletirmos em Hebreus 12:1. Quem está propondo esta carreira é Deus. Hebreus 12, primeiro. Há uma proposta original, há uma eleição, há algo escolhido por Deus para eu e você corrermos esta corrida, nos inspirarmos nestes homens e mulheres que perseveraram. Não se esqueça disto. Isto está proposto por Deus. Precisamos avançar, precisamos crescer, precisamos discernir o que Deus tem confiado. A nossa vida não se resume em nossas reuniões, mas na nossa prática do dia a dia, em expressarmos, em tocarmos vidas, em tocarmos pessoas. Estava em uma reunião com o Coronel Terra, há cerca de 3 anos, em plena pandemia, tocou o celular,
A secretária chegou para mim e falou: pastor Gil, por favor, atende esse telefone. Eu falei: o que está acontecendo? Você está um pouco nervosa? Ela falou: sim, tem um policial do outro lado que vai se matar, está com a arma na cabeça. Você já recebeu um telefonema desse? Mas tenho certeza que isso passa na cabeça dos nossos policiais aqui de Garanhuns também. Estive com uma policial agora, há poucos dias, com o seu pai, que levantou de madrugada por Deus, e quando chegou ao quarto dela, ela estava ajoelhada na cama com uma arma na cabeça, 27 anos. Então o que dizer neste momento? E eu perguntei: quem está falando? E ele citou o nome, e eu me apresentei. Eu falei: quero te fazer um pedido, abaixe essa arma, por favor, porque eu quero falar pelo menos 5 minutos. E ele diz: não, capelão, a decisão já está tomada. E eu, orando em espírito, disse: Senhor, me dê sabedoria. E me veio. E eu falei: qual a sua patente? E ele falou: capitão. Eu falei: capitão, tenho uma notícia para te dar. Coloque esta arma sobre a mesa. Não, já é uma decisão tomada. E eu disse: quem te autorizou? Como assim? Quem te autorizou? Não, foi eu mesmo, está errado. Eu estou nesta tarde em nome do general dos generais que não te autoriza nessa missão. Coloque a sua arma sobre a mesa. Não, tá bom. E aí a gente começou e Deus deu graça. Queridos, vocês não imaginam o quanto Deus está esperando. Aliás, está na Bíblia. Este mundo espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Há pessoas ao seu lado. E graças a Deus, este capitão do exército está servindo ao Senhor hoje com a sua esposa e com seu filho. E sabe o que mais me admirou depois de 7 dias orando com ele? É que eu fiz a seguinte pergunta: qual a sua companhia, qual o seu batalhão, para que eu possa ir até você e te dar um abraço? Porque afinal de contas eu estava dentro da nossa associação, a nossa capelania. E ele olhou para mim, ele respondeu para mim e disse: capelão, eu não sou polícia militar, eu sou um capitão do exército de outro estado. E eu perguntei: como você conseguiu esse telefone? Você já entendeu, né? Deus cruzou essas linhas para que este homem pudesse permanecer vivo com a sua família. Vamos a um exemplo também que vai tocar seu coração. David Brainerd, um jovem de apenas 29 anos, uma vida curta, foi acometido, um jovem missionário inglês, pregava o evangelho nas selvas para as tribos indígenas, mas nos 5 últimos anos da sua vida ele foi acometido pela tuberculose. Uma grande geração aqui hoje já nem sabe o que é essa doença, porque ela já foi erradicada no Brasil, mas nós, dos 50 para cima, sabemos o grande problema que era essa enfermidade. Dores terríveis, ataca os pulmões. Este jovem sofreu 24 horas durante 5 anos. Ele estava noivo e seria genro de Jonathan Edwards. Vamos falar um pouquinho dele à frente. E nos seus últimos minutos de vida, no colo daquele que seria o seu sogro, Jonathan Edwards pergunta para David Brainerd: você tem algo a dizer? Ele falou: sim. Eu não teria vivido a minha vida diferente do que eu vivi por nada deste mundo. O que você diria nas suas últimas palavras? Centenas de aldeias foram ganhas para Cristo pelo trabalho deste jovem. Vamos falar um pouquinho agora do seu sogro, do que seria o seu sogro. Jonathan Edwards, de 1703 a 1758, 54 anos, Princeton, Nova Jersey.
Há livros que este homem escreveu em 1700, veja bem, nós estamos em 2023, livros de profundidade tão grande, de uma vida íntima com Deus, que eu, por exemplo, tenho a Teologia da Alegria, que eu vou até a metade e volto, eu não consigo terminar esse livro e me pergunto, Senhor, como chegar aos teus pés e obter uma intimidade tão grande? E aí eu comecei a perceber que a própria Bíblia nos orienta, né, nos Salmos 25, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Você tem buscado intimidade com Deus? Jonathan Edwards foi conhecido pelos seus sermões, um deles, muito conhecido, que você pode até pesquisar na internet, coloca lá no Google, está dublado inclusive em português, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Um homem que tinha uma presença de Deus impressionante na sua caminhada. Neste sermão, a biografia conta que no final, pastor Edson, as pessoas estavam segurando assim na cadeira do lado, porque durante o sermão eles olharam para o piso da congregação e eles enxergaram o inferno e ficaram com medo de cair nele. Tamanha era a unção e o poder na vida deste homem, pela intimidade que ele tinha com Deus. Esse foi Jonathan Edwards. Quero te dar mais um exemplo, esse mais conhecido, chamado John Wesley, 87 anos. Que tremendo foi a vida e a contribuição deste homem para a expansão do Evangelho. Tantas histórias, quase 200 livros escritos. Aos 80 anos, ele ora ao Senhor, lamentando que as suas vistas estavam fracas e que infelizmente então, a partir de 80 anos, ele continuaria dando apenas 14 horas por dia para o Senhor, porque não estava enxergando bem. Isso fala alguma coisa ao seu coração? Ah, queridos, como pregador e expositor da palavra desta noite, a minha única intenção é que você abra o seu coração, porque Deus tem muito para trazer de forma revelada ao teu coração, a expandirmos este reino, a estarmos mais apaixonados pela causa do Evangelho, a abençoarmos mais nossas famílias e os nossos amigos. John Wesley pregava em média 5 sermões por dia. Como viveu em 1700, antes da Revolução Industrial, não havia máquina, então o meio de transporte naquela época era cavalos. Diz em sua biografia que este homem, em cima de lombos de cavalo, percorreu mais de 400.000 quilômetros em toda a sua trajetória. Pastor Russell Shedd, em um dos seus sermões que eu tive o privilégio de estar presencialmente, disse: quando eu leio a biografia de John Wesley, eu tenho vontade de fazer um buraco no chão, entrar dentro de vergonha de tão pouco esforço que eu tenho dado ao reino de Deus. Palavras de pastor Russell Shedd. Onde é que eu e você encaixamos para continuar este exemplo? Seguinte, vamos voltar às regras. Hebreus 12:1, livremo-nos de todo peso, de todo embaraço. Veja, não é pecado ainda, peso e embaraço. O que tem embaraçado a sua vida? Para uma Olimpíada, para uma corrida de São Silvestre, é calculado até o peso e a qualidade dos tênis, a espessura da roupa. Todos são preocupados milimetricamente, porque sabe que o final da corrida, as coisas pesam muito e há um alvo a ser alcançado. E muitas vezes eu e você não estamos percorrendo esta carreira, porque há embaraços em nossas vidas, há desculpas de não vivermos o Evangelho pleno, de não corrermos como deveríamos estar correndo.
Tenha cuidado com isso, querido. Livre-se desse embaraço. O próximo. Eu queria que você, já estamos indo para o final, eu queria que você pensasse nessas duas frases. A primeira de C.S. Lewis: se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. Na beira de um precipício, só há uma maneira de seguir adiante: dar um passo atrás. Que o Espírito Santo encontre no seu coração espaço para que esta palavra possa produzir frutos, em nome de Jesus. Agora sim, no próximo, Hebreus 12:1 ainda: livremo-nos de todo pecado. Querida igreja, com muito temor e tremor, cuidado, o pecado nos separa do nosso Deus, porque é santo, santo, santo. Isso é algo que na sua carreira e na sua corrida não pode haver espaço, porque não há possibilidade de você seguir a sua caminhada. Não, pastor, mas estou correndo. Não, não está. Você está fazendo atalhos e no final será desclassificado, se eles não forem confessados e colocados para serem perdoados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem sido difícil falarmos sobre pecado em nossos púlpitos, mas é necessário para o cuidado, para uma análise, para nos colocarmos diante de Deus, e o Espírito nos revela quando nós buscamos a Deus. Olha o que Jonathan Edwards escreveu sobre o pecado: quando o pecado influencia nossas preferências, ele parece agradável e bom. A mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo que é agradável é correto. Portanto, quando um desejo pecaminoso vence a vontade, também lesa o entendimento. Estava vindo para cá com o nosso querido irmão Clóvis, e ele falou: irmão Gil, pecado é gostoso. É verdade. Senão não pecaríamos. Mas estamos tendo entendimento ou estamos lesados na forma de pensar? O pecado nos separa de Deus e nos desclassifica desta corrida. E eu quero terminar com o próximo exemplo, com a vida deste grande missionário, que eu até então desconhecia ao ano passado, Adoniran Judson. Este americano, entendendo o seu chamado, foi para um país chamado Índia, e quando chegou até lá percebeu que deveria ir para um outro país, por uma direção de Deus, chamado Birmânia. Birmânia hoje foi mudado esse nome, é o país de Mianmar, um dos países mais difíceis de entrar o Evangelho. E olha a carreira, olha a corrida deste homem. Foi um dos mártires que mais sofreu pela causa do Evangelho, porque não havia ninguém neste país que conhecia Cristo. E quando ele começou a dar os seus sermões, a pregar, eles pegaram e espancaram-no 3 vezes, sendo que uma delas fizeram ele caminhar sobre brasas vivas, que ele perdeu, pastor Edson, toda a sola dos seus pés, e queriam que ele negasse o Evangelho. Ele foi açoitado 3 vezes, espancado, quase morreu, e mesmo assim, com amor ao seu chamado, ele pegou e teve a brilhante ideia de fazer uma tradução de um folhetinho: quem é Jesus? Olha o coração de quem está numa boa corrida. Esse folhetinho saiu, alguns liam, amassavam, jogavam fora, não aconteceu nada. Depois de 10 anos, ele recebe cartas dos seus amigos missionários dizendo: Adoniran, não é melhor você trocar de país? 10 anos sem nenhuma conversão. E ele responde: tem um pequeno grupo de 13 pessoas, mas acho que eles ainda não se converteram de verdade. E aí ele tem uma brilhante ideia: vou traduzir a Bíblia para o birmanês, pelo menos o Novo Testamento.
E quando ele estava completando, e aí a gente olha com bastante ânimo, fala, agora o evangelho vai pegar. Eles vão numa noite, queima toda a sua casa com todas as obras que ele tinha feito. Mas, sempre tem o mas de Deus em nossas vidas. No dia seguinte, aqui mora Adoniran Judson, na sua casa? Sim. O senhor é Adoniran Judson? Sim. O senhor, tirar o bilhetinho, aquele papel, o senhor escreveu esse folheto? Quem é Jesus? Sim. E aquele jovem começou a derramar lágrimas e disse, por favor, nos explica mais, quem é este Jesus? Deve haver algo mais. Temos 30 pessoas no sul deste país que receberam esse folhetinho e entregaram a sua vida para ser Jesus, mas a gente quer saber um pouco mais. O senhor pode nos acompanhar, explicar? Ele falou, posso. Queridos, veja, que corrida maravilhosa. Sabe qual foi o final disto? Ele plantou 63 igrejas e formou 200 pastores. Recentemente, uma missão americana foi fazer uma pesquisa em Mianmar e descobriu algo inédito. Hoje, 4 milhões de cristãos naquele país difícil. Uma boa corrida. Mas ele sepultou 2 esposas e 2 filhos. E passou por toda essa tortura. Quando na pesquisa foram perguntar aos jovens, quem falou deste Jesus? Nossos pais. Aos pais, os nossos avós. Aos avós, os nossos bisavós, aos nossos bisavós, os nossos tataravós, e a vocês, sobrava um pouquinho já, né, como tataravô, e com a voz bem trêmula, esses tataravós disseram, quem pregou o evangelho de Jesus foi Adoniran Judson. Corram bem, queridos, o tempo está passando. Quero falar de 3 pontos importantes, já estamos encerrando. A importância da santidade na igreja e nas nossas vidas. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém santidade, Senhor, para todos sempre. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor ao Senhor. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E no próximo, um versículo bem conhecido, Hebreus 12, 14, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Isto está nas regras e nos critérios daqueles que querem correr essa corrida que foi proposta por Deus. Seguindo em frente, na conclusão, Hebreus 12, 2, olhe firmemente para Jesus, autor e consumador da sua fé. É lá que os meus e os seus olhos precisam estar para seguirmos nessa corrida, porque todo corredor quer chegar ao final, e nós precisamos estar com os nossos olhos fitos em frente. No próximo, podemos mudar? Sim. Quero terminar então. Quando tive a oportunidade de lançar esse filme, eu conheci uma história do próprio Alex Kendrick, que foi o produtor quando esteve no Brasil. E eu sentei com ele e ele disse, pastor Gil, me conte as experiências deste filme, Quarto de Guerra, que você teve no seu país. E foi uma conversa muito gostosa. E aí ele me conta essa história muito interessante. Vejam só no próximo slide. Esta senhora é a verdadeira Dona Clara, né, do filme que a gente conheceu, a senhora do Quarto de Guerra. Dona Clara foi foi um nome artístico, mas essa história foi inspirada na vida da senhora Molly Bruno, essa americana. Que carreira, que corrida linda desta mulher.
Aqueles quadros que a gente via no filme, orações respondidas de quando ela entrava no quarto. Aquilo é verdade. A Bíblia que estava no filme é da senhora Molly Bruno. E aí esse que está sentado com ela é o Step Kendrick, o irmão do Alex Kendrick. No dia que foram lançar o filme, na data que estava marcada, um dia que antecedeu, eles foram à casa dela. Essa foto é original desse encontro. E eles pegaram o computador e mostrou o filme que foi inspirado na sua própria história. E ela ficou muito emocionada e agradeceu muito os irmãos Kendricks. E no final desta entrevista, ele pergunta a ela: senhora Molly Bruno, depois dessa caminhada, dessa trajetória tão linda, nessa corrida cristã, a senhora alguma vez pensou em partir para a eternidade, com a sua idade já um pouco avançada? Ela deu um sorriso e falou: querido Step Kendrick, já penso quase todos os dias, estou quase chegando lá. A senhora pode dizer algo a respeito? Ela disse: sim. Eu tenho para mim que a nossa vida cristã, a nossa jornada, depois que conhecemos a Cristo e tomamos a sua cruz, a gente vai caminhando sobre ela. De vez em quando a gente desce, entra no quarto de guerra, dobramos os joelhos e guerreamos em oração, e revisamos a nossa corrida, e revisamos a nossa trajetória. Mas quando a gente chegar no fim desta cruz, teremos um Deus de braços abertos para nos receber na eternidade. O que você não sabe é que a senhora Molly Bruno, no dia seguinte do lançamento mundial do seu filme, ela partiu para a glória do Senhor. Que corrida, que carreira linda. Como está você hoje? Quero te convidar a fechar seus olhos. Onde você está? Meu Pai, meu Deus, obrigado por esta oportunidade. Eu sei que quem faz a obra é o Teu Espírito Santo. Eu estou vindo a Garanhuns como humilde servo, para trazer às igrejas de Garanhuns esse despertar pela capelania e pelas missões urbanas, pela Tua causa, a revisarem as corridas para poder alcançar aquele grande final. Espírito Santo, tem pessoas muito preciosas nesta noite. Eu tenho discernimento do Espírito, que há corações sedentos por correr bem esta carreira, e outros que até mesmo estavam em atalhos neste momento, desejam voltar para obedecer às regras e os critérios desta corrida. E eu te peço, Espírito Santo, realize o desejo destes que te oram neste momento. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego esta mensagem, crendo da parte do Senhor, vindo das próprias Sagradas Escrituras, uma mensagem que ajudará a Quarta Presbiteriana de Garanhuns a correr bem esta corrida, a se inspirar nestes homens, a concluir em suas vidas, como aconteceu com David Livingstone, aquele inglês que dedicou tanto aos africanos, tanto, que quando ele faleceu, os africanos não permitiam que o corpo dele saísse da África. Então os governos fizeram um acordo, abriram David Livingstone, tiraram o seu coração, depositaram aos pés de um carvalho africano e levaram o seu corpo para a Inglaterra, porque eles disseram: o corpo dele pode voltar à Inglaterra, mas o coração de David Livingstone sempre foi africano. Inspira esta igreja a continuar contribuindo, a continuar orando, a continuar enviando os seus missionários aos teus campos. Esta é a minha oração, e que o Senhor possa atender a todos que te oram neste momento, por uma mudança de mentalidade e um comprometimento com a Tua palavra,
e a tua verdade no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querida igreja. O Senhor seja louvado.